Hoje você vai conhecer a história de um grande artista que representa Santana de Parnaíba para todo o Brasil. Ele que tem uma carreira vislumbrada toda no segmento de fotografia e maquiagem artística e seu portfólio contempla mais de 4.600 fotos para campanhas importantes como campanha contra o câncer e grandes marcas como Puma e Coca-Cola. Assista essa história e inspire-se. E vamos falar com a simpatia Marcos Costa. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Conrado? Tudo ótimo. Obrigado por nos receber a ver as portas do Centro de Exposição aqui na Câmara, em Santana de Parnaíba. Eu que agradeço, hoje é um dia de muita felicidade. Santana de Parnaíba é uma cidade super acolhedora, prova disso sou eu, que sou nordestino, resido aqui desde meus 13 anos de idade, sou parnaibano de coração. Então eu fico muito feliz em contar um pouco da nossa história que é contada aí a partir da Suzana Dias, que é uma indígena. Legal! Então hoje é um dia de desbravar novas bandeiras. Com certeza, nós queremos conhecer um pouco de cada pedaço dessa sua história. Você que é um grande artista fotográfico e também de maquiagem artística que representa a nossa região. Fechado? Fechado. Vamos lá? Marcos Costa, conta pra gente. Marcos Costa, você que é um artista aqui da nossa região de Santana de Parnaíba, a sua carreira é marcada por despontar nos segmentos de fotografia e maquiagem. Seu portfólio hoje, ele contempla mais de 4.600 fotografias, também de campanhas contra o câncer, conscientização contra as drogas e também no âmbito corporativo, campanhas da Coca-Cola e Puma, né? Sem falar que você representa muito bem a nossa região de Santana de Parnaíba. A gente vai falar de cada etapa da sua carreira, mas vamos começar pela sua infância, na verdade, né? Você que antes dos 13 anos morava na Bahia, você é baiano e a gente sabe que a Bahia ela reverbera muito a área cultural e a área artística. Então a gente quer falar um pouquinho como foi a sua infância e fala um pouquinho dessas influências que você trouxe da Bahia depois aos 13 anos de idade aqui em Santana de Parnaíba. Então, eu sou natural de Ubatã, na Bahia, interior da Bahia, mas vai ficar próximo ali a Arraial da Ajuda, né, a Porto Seguro, né? Para você chegar em Arraial da Ajuda, você precisa pegar uma balsa em Porto Seguro. Região maravilhosa. Região maravilhosa. Só que naquela época, na década de 90, acho que aqui em 94, a gente não tinha um turismo que se tem hoje. Então, o acesso à cultura na Bahia sempre foi muito limitado e a gente sempre teve a ideia de que a Bahia só tinha uma ascensão cultural em época de carnaval, né? Então, o carnaval foi um grande fator para me ligar à cultura. Sim. Eu comecei lendo muito, porque minha irmã Leti Dias, ela é professora de letras, assim, uma das maiores professoras de letras da Bahia. E ela me inseriu na literatura muito cedo, para que eu não tivesse só uma cultura superficial ligada a um carnaval, um evento só, né, no ano. Que tivesse embasamentos como Machado de Assis, Jorge Amado, que eu pudesse ir por esse caminho, eu acho que foi um fator fundamental. Nossa, e com certeza estimulou muito você para esse lado cultural, né? Sem dúvida. E aos 13 anos de idade você veio para Santana de Parnaíba. Eu vou até perguntar aqui porque você conhece muito a história de Santana. Mas antes disso, você veio aos 13 anos de idade e aos 14 já teve contato com o teatro, né? Como foi esse contato, você vislumbrar esse cheiro da arte, esse momento cenográfico mesmo? Eu acredito que isso, com certeza, foi um gatilho para o artista que você é hoje. Fala um pouquinho como foi ingressar no teatro aos 14 anos. Foi assim, acho que foi um boom na minha vida. O teatro foi libertador. Eu agradeço ao Edmilson Andrade, que foi meu mestre de teatro. O cara que me apresentou a literatura teatral, né? Que vai de Molière a Stanislavski. O cara que era muito caro ler teatro, ter um livro de teatro naquela época. Eu vim para Santana de Parnaíba, como a maioria de nordestinos que chegam nessa cidade, que é uma cidade mãe, acolhedora. E eu vim morar na periferia de Santana de Parnaíba, que são bairros assim afastados do centro histórico. O centro histórico, então, é usado hoje para filmagem, gravação de filme, novela, etc. Sério? E essa realidade era distante para mim, porque eu venho da periferia de Santana de Parnaíba, num bairro chamado 120, que está próximo à Fazendinha, Parque dos Eucaliptos. Então, para fazer teatro, eu tinha que pegar 2 conduções, vir até o centro histórico, dormir na casa do meu professor de teatro, dormir na casa do Miguel Vilar, que é o meu padrinho. E essas pessoas perceberam em mim já um talento desde aí, pela determinação.
Porque eu poderia ser mais um número de uma estatística, pertencer a uma classe que te limita a uma classificação, enfim. Mas não, eu escolhi esse caminho, então minha alma é extremamente periférica, ela é muito plural, para que eu entendesse e me identificasse com a cultura daqui. E a gente vê também que a sua arte, né, as suas fotografias, elas reverberam um pouco dessa linha que você segue, né? E agora fala um pouquinho sobre essa parte teatral, né? Qual foi a metodologia que você se identificou mais em relação a teatro mesmo e que isso depois você estendeu para a fotografia? Quando eu cheguei em Santana de Parnaíba, eu tive contato com teatro, né, através do Edmilson Andrade, e simultaneamente eu comecei a ler sobre teatro. Eu percebi que a gente tinha poucos eventos culturais que retratassem a identidade do lugar em que a gente vivia. E cultura é isso, e sempre vai ser isso, estando aqui em Santana de Parnaíba ou qualquer outro lugar do mundo. Então eu percebi que eu precisava, além de ser só um ator, eu precisava ter outros papéis dentro da sociedade. Olha aqui. Você não queria estar limitado apenas a ser ator, né? Você queria mais. Eu queria mais que isso. Então eu tive pessoas que foram me alimentando, né, durante esse tempo, então eu não fiquei só limitado ao teatro. Então quando eu comecei a perceber que eu tinha um sotaque nordestino que despertava brincadeiras, que despertava muito bullying, que aquilo fazia com que eu me limitasse, eu pensei que se eu fosse pela literatura e caminhasse através da fotografia, eu poderia fazer com que as pessoas se enxergassem, se percebessem, se contemplassem de forma igual e não diferente. Então foi uma forma de lutar contra vários preconceitos internos, preconceitos que vêm do outro, de se proteger quando você está atrás das câmeras. O mundo é totalmente diferente do que é aqui, frente para as câmeras. Então eu acho que foi esse processo de construção que eu estou sofrendo, que eu passo por ele até hoje, que me levou assim, até essa desenvoltura em frente às câmeras, aqui conversando com você nesse momento. Literatura é um fator primordial e estar numa cidade que é plural, que é construída por uma indígena, que é a Suzana Dias, é muito importante para uma consciência do jovem que está na periferia, que precisa de ter essa representatividade, precisa se ver, se perceber. Claro. E isso me trouxe até aqui. E eu acho importante você falar isso porque, infelizmente, o nosso país ele não tem uma cultura de estudar a cultura tão forte como em outros países. A própria cultura, eu digo, né? Você ter o hábito de estudar a sua cultura, Machado de Assis, Jorge Amado, e você já vem de uma outra... de um outro segmento, um outro estímulo, né? Desde infância. O que te limita, né? Também, né? Com certeza. Se você não acredita que sucesso, a diferença que você causa na vida das pessoas, né? Não sai de dentro dessa caixinha, desse rótulo, você acaba ficando pequeno, limitado. E com certeza esse programa é muito rico por causa disso, né? Agora, a gente está falando muito de Santana de Parnaíba, só fazer uma aspas aqui, você conhece muito essa nossa cidade. E é importante saber que Santana, ela tem um poder muito forte, tem uma representatividade muito grande na história brasileira. Fala um pouquinho, em breves palavras, de quão representativo é Santana para a nossa história brasileira. Olha, se eu fosse resumir Santana de Parnaíba, assim, eu resumiria Santana de Parnaíba como uma cidade luz, assim, né? Porque você tem que imaginar que ela é uma das cidades mais antigas do Brasil. Com certeza. Que ela é desbravada por um indígena, que traz no ventre ainda o fruto dessa miscigenação com os bandeirantes, com os europeus. Não esses europeus bonzinhos, mas assim, europeus assim que foram colonizados através da catequização, né? Porque a gente vem de uma época em que a gente precisa entender que a Santa Inquisição matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Então você aceitava a religião que vinha do europeu, você era queimado numa fogueira, enfim. E aí a mulher era tratada como um produto, né? Ela era tida como valor de mercado, era um dote. Então, aí você via a miscigenação acontecer. Então, você tinha uma Índia e você tinha uma proporção de terras, né? Suzana Dias sabia da importância de preservar as terras, ela sabia que o minério era o bem maior, que as águas eram o bem maior, o poder que tinha isso. Então, ela traz esses ensinamentos indígenas, ela traz essa cultura indígena ligada a uma cultura totalmente afrodescendente, porque ela chega aqui nos braços trazendo a Nossa Senhora de Santana, a avó de Cristo, que até então, naquela época, era a figura de Oxum dentro da mitologia africana, né? Então, ela era devota de matrizes africanas, para quem não sabe. Santana de Parnaíba traz a primeira capela de Nossa Senhora da Conceição, Oxum, não é? Da qual Suzana Dias resolve não sair de jeito nenhum. E por intermédio disso, aqui onde a queda das águas eram muito difíceis, né? Porque a gente tem uma cachoeira gigantesca, Suzana Dias resolve formar o quê? Uma comunidade, uma província.
Só depois de 40 anos é que a gente vai ter os primeiros bandeirantes com visão suficiente para, dentro dessa barragem, dessa queda da água, construir a primeira barragem hidrelétrica de Gado de Souza, que foi responsável por fornecer energia elétrica para os bondes de São Paulo. E daí a gente tem toda essa industrialização, o poder da tecnologia chegando aí, tudo através dessa visionária que é essa indígena, que é essa mulher guerreira. Nossa, não, e a história dela é linda e você também conta de uma maneira muito com muita bonita. emoção, né? Porque você legal. é fruto de uma mulher, você nasce de uma mulher e ela é forte, ela te carrega no ventre, forma de retribuir para essa figura da mulher. E agora, aos 19 anos, você estudou muito sobre fotografia e também maquiagem, tem uma linha mais japonesa que é a Teruya. Conta um pouquinho sobre como foi essa influência sua. Então, como eu vinha fazendo só maquiagem artística voltada para o teatro e eu só tinha como espaço para atuar o Drama da Paixão, e ele já vinha crescendo, aos 19 anos eu tenho a oportunidade de estudar Teruya em São Paulo. Era muito difícil, muito caro naquela época estudar maquiagem artística, como ainda é hoje. É um meio assim muito difícil você concorrer, um edital, de estar lá participando. Então, eu precisei morar em São Paulo durante 2 anos. E um momento decisivo, eu vou com 19 anos para São Paulo. O meu padrinho, Miguel Vilar, que ele é um cara que ele é responsável pelo fomento das culturas nessa cidade há mais de 30 anos. É a família mais tradicional dessa cidade, vem dessa família, né? Gomes Vilar, né? Responsável pelo samba de bumbo, pelo fomento dos cabeções, que só tem em Olinda, a gente só tem essa cultura em Olinda. E ela nasce em Parnaíba. Então, sempre preciso frisar de que essa cultura que você vê em Olinda nos grandes carnavais, ela nasce em Parnaíba. Então tem essa figura de padrinho, de pai, no Miguel Vilar, que percebe essa potência em mim e tal, esse potencial, resolve investir. Então, moro em São Paulo durante 2 anos. Nos primeiros meses eu tinha que trabalhar na agência de modelos e depois, à noite estudar. Então não tinha grana nem para pagar aluguel. O primeiro ano ele pagou do próprio bolso o AP para mim. Olha que... Mas foi uma fase assim muito importante, que foi a fase que me fez sair da caixinha, sair do rótulo, perceber que eu podia ser maior, que eu iria enfrentar... São Paulo traz isso. São Paulo traz isso para a metrópole, né? Então você sai de uma coisa que é uma província, com pessoas de um pensamento limitado, um pensamento muito bandeirante, que as pessoas daqui ela têm pensamento colonizador, né? E vai para uma metrópole onde você encontra uma Santana de Parnaíba mais estruturada, que recebeu essa tecnologia de São Paulo. Então eu era um parnaibano dentro de uma grande São Paulo que não via esse mérito, não reconhecia de onde vinha toda aquela grandeza, né? Que vem, na verdade, daqui, dessa cidade que é a Cidade Luz, né? Com certeza. E fala um pouquinho desse curso mesmo, quais são as influências que você retirou nesse curso para o artista e para as obras que você faz hoje? A Teruya, ela hoje é uma escola que ela é pioneira em formar grandes artistas, porque ela traz a origem da maquiagem artística. Na Teruya eu aprendi, por exemplo, metodologias de estar passando a criar estruturas físicas que retratassem o fomento de culturas de diferentes identidades. Então comecei a perceber que a maquiagem artística, por exemplo, na Índia, ela tinha o poder de fomentar a ancestralidade dos seus deuses. Mas eu também comecei a perceber que na África, onde a maquiagem ela é tida como primeiro nos livros de história, né? A maquiagem ganha vida. Então a Teruya foi responsável por trazer minha ancestralidade à minha pessoa, por me dar amadurecimento. Eu parei de estudar maquiagem artística eu estudei 4 anos de maquiagem artística na Teruya. Quando eu terminei, eu já tinha uma outra cabeça de artista. Eu sabia sobre o poder que tinha em reconhecer suas origens. Então eu sabia que a maquiagem tinha sido criada na África, que dali vinha a minha origem, que era o primeiro continente, que a maquiagem artística era responsável por organizar os grupos, né, que a gente fala da África como primeiro continente. A gente tem que entender, por exemplo, que a gente tinha a região sul, leste, oeste, que como os negros tinham todo o mesmo pigmento de pele, eram todos, né, de cor preta, né, que é a palavra correta de se usar, eles precisavam se identificar, senão na verdade é uma bagunça, né? Então a região da tribo leste, da tribo sul, da tribo oeste, usavam pigmentos de cores diferentes, argilas com pigmentos diferentes para se organizar. A maquiagem sempre foi usada para se expressar no grupo, né? Para te dar uma sensação de pertencimento. Então a gente só identifica com a bailarina, é uma bailarina porque ela tá maquiada para ser bailarina. A geisha porque ela tá maquiada para ser uma geisha. O roqueiro porque ele tá caracterizado para ser um roqueiro. Exatamente. Então é uma forma de expressão também, né? Então a maquiagem só começa a ganhar cor mesmo quando os portugueses descobrem o Brasil, né? A França descobre a matéria-prima que pode ser extraída desse Brasil através de matéria-prima como o urucum e outros componentes que fornecem cor para a maquiagem. A maquiagem extraída a matéria-prima da maquiagem extraída das flores, de asa de borboleta, por exemplo, de pigmentos assim como o açafrão, por exemplo, né?
E o índio, ele já se identificava por ser diferente. Então, antes do Brasil ser descoberto e ter o nome Brasil, ele era conhecido como Caminho das Índias. Né? As Índias é o primeiro atrativo para o homem português, que faz com que ele perceba que ali existe um outro povo, uma outra cultura, por não usar tanta roupa, por estar pintada, coberta de pena, de toda essa riqueza de cor, que é a primeira vínculo assim, de miscigenação, de paixão acontece, porque a gente tem a primeira fusão do português que chega aqui, descobre o Brasil e não volta para Portugal. Né? A gente tem que contar a história de um Brasil com mais propriedade, mostrando que o Brasil não é fruto de um estupro, né? Como as pessoas gostam de contar, que houve uma colonização de forma harmoniosa primeiro, entendeu? Então houve essa paixão, né? do índio pelo português, que produziu os primeiros brasileiros, que não quis voltar a Portugal, e depois disso Portugal não tinha mais caravelas para enviar, então ele acabou enviando os novos bandeirantes, os novos desbravadores, essas pessoas que chegam aí para resgatar o prejuízo. E acabam fazendo o quê? Transformando essa grande terra, e explorando essa grande terra e trazendo esse progresso europeu que hoje não é aceito assim, de forma tão cordial, mas que foi preciso para que a gente evoluísse, né, como sociedade, como país. Mas a gente vê o poder da maquiagem artística até nesse primeiro momento. Com certeza. Né, despindo a gente de valores, né, de preconceitos, de paradigmas. Né? Às vezes o que cobre você é o que acaba despindo você também. A maquiagem artística está presente aí, nesse país aí do Caminho das Índias, que é o nosso Brasil. É um poço aqui de cultura, meu amigo Marcos Costa. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para falar um pouco de todas as peças publicitárias que ele participou, principalmente de campanhas muito importantes como a campanha contra o câncer, conscientização contra as drogas e também no âmbito corporativo a gente vai falar sobre Puma, sobre marcas como Puma e Coca-Cola. Não saia daí. Marcos, nós falamos bastante sobre a maquiagem, um pouquinho sobre a história dela, que é muito rica. Agora vamos para a fotografia, né? Você que hoje é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, é um artista aqui da nossa região, do Brasil. Então fala um pouquinho sobre as suas influências fotográficas e como você enxerga esse mundo e esse mercado da fotografia. Olha, Conrado, falar de fotografia é falar de protagonismo, né? Claro. Quando a gente fala do mundo da moda, do entretenimento, da mídia, do teatro, a gente não pode fugir dessa dívida que todos os dias a sociedade quita um pouco e tenta reparar um pouco. Quando eu comecei a trabalhar com maquiagem artística e com teatro, eu percebi a ausência do negro dentro do teatro, dentro do mundo da fotografia, dentro da moda. Tipo, eu não via negro, tipo, eu não me via, eu me perguntava o que eu tô fazendo aqui, será que eu tô no caminho certo? Mas aí eu via assim, que tipo, pra 10 modelos eu tinha uma Naomi Campbell, aí de referência, eu falava, meu Deus do céu, não tô no caminho certo. Aí mas eu pensava pelo lado bom, falei, não, pelo menos eu gosto de ouvir música, pra não achar que era tão limitador, assim, esse campo da arte pro negro. Então eu tinha referências como Tim Maia, eu tinha referências como Aretha Franklin, como Etta James, eu fui Jimi Hendrix, então eu fui criado no meio assim, né? Então eu tinha isso como fator principal, não ser limitado. E eu procurei levar isso para o meu trabalho e fazer esse diferencial. Então quando eu fui falar assim de beleza ou quando eu fui falar de fotografia através do meu trabalho, eu sempre procurei fazer com que tudo isso trouxesse para as minhas origens, me trouxesse para as minhas origens, levasse um modelo, o lugar que eu tivesse, para a minha zona de conforto, que é a minha identidade africana e indígena. Porque a partir do momento que você quebra esse gelo, você acaba fazendo com que o outro, que é brasileiro, abrace essa cultura e faça tão parte quanto eu mesmo. Com certeza, porque o Brasil é índio, essa mistura negro, toda. É branco, é amarelo. E eu tive a honra, assim, o prazer de ver isso mudando de perto, né? Sim. De toda essa revolução acontecendo. Se você pega a década de 90, então a gente passou pelo ano 2000, onde a população, a humanidade acreditou que o mundo ia acabar. Claro. Eu era adolescente nessa época, né? Eu era adolescente quando eu vi a cultura de um Brasil ser representada pela figura do El Chan, tipo, uma loira e uma morena rebolando sem parar.
né? Eu vi o funk chegar e trazer a identidade cultural da periferia através da figura de Anitta, Valesca, Popozuda, né? Eu vi o rap gritar, assim, por identidade, em busca de uma identidade cultural, claro. Também de sempre inclusão social. De inclusão social, sempre como forma de protesto. E eu falava assim, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Fazendo maquiagem e fazendo fotografia. E todo o meu trabalho, ele é muito plural, né? Porque, assim, 80% dele, assim, eu fiz, assim, de coração. Tipo, não cobrei R$1 de ninguém. E os outros foram, assim, resultados, assim, de ter um portfólio tão amplo que me fez parar em campanhas como Coca-Cola, Puma. E aproveitando, falando da Coca-Cola e da Puma, como foi você fazer campanhas para essas duas marcas que são ícones no mundo? Olha que interessante. Eu tenho uma amiga chamada Paula Donati. Ela hoje é bailarina do programa do Ratinho. E ela é da Grande Viana, professora de patinação no gelo. E ela precisava muito de umas fotos para um casting. Então eu falei assim, nossa, Paulinho, vamos produzir você então com essa pegada, tipo, você é loira, mas vamos colocar um pouco de índia em você, né? Pra fazer um diferencial. Como eu sabia que todas as loiras seguiam um padrão europeu de beleza, claro, que me lembra muito a Barbie, eu procurei fazer uma loira com um padrão indígena, uma fotografia super legal, que hoje já rodou por aí em vários países, que é uma loira com pena no meio da mata. Então essa fotografia levou ela a fazer a campanha de Coca-Cola do verão inteiro, assim, uma campanha muito legal. E através dessa marca, a Coca-Cola, ela pegou outra campanha que era a Puma e eu tive a oportunidade de fazer a maquiagem, cabelo, a fotografia, a cenografia para o ambiente. Uma coisa puxou a outra. Uma coisa puxou a outra. Eu acho que, assim, quando você se percebe no outro, claro, né, acho que o sucesso acontece. Eu sempre uso essa frase, acho que sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. No primeiro momento, tipo, eu não tive um retorno financeiro e quando as grandes marcas começaram a procurar meu trabalho, daí eu tive o privilégio de fazer câncer de mama. Então, a primeira fotografia que a gente tem de uma campanha de câncer de mama com uma negra e uma loira foi feita por mim aqui no estúdio em Alphaville. E como foi você fazer parte de um trabalho que é um trabalho social também, né? Social, de conscientização. Também, social. Como foi para você, sendo artista, trabalhar num tema tão polêmico e tão importante como esse? Olha, Deus me abençoou, porque as modelos na época são atrizes até hoje, né? A Ellen e a Silvana, duas grandes amigas, que ficaram assim 5 horas sem roupa, cobertas apenas por uma fita de cetim com a fotografia tipo única, onde que você tem que mostrar nudez e conscientização e inclusão também, porque antes a gente tinha campanhas de câncer de mama com um público feminino de estética branca, mas não tinha um público feminino de estética negra, então a periferia não se via protegida ou representada. Então eu pensei assim, não, essa é a minha oportunidade, então eu fui lá e fiz com uma negra e com uma loira. E por serem muito amigas, a gente conseguiu essa fotografia que, me proporciona outros trabalhos, abertura em outros campos profissionais. Como também a campanha de conscientização contra as drogas, né? É uma coisa muito importante também. Eu pude fazer, assim, várias fotografias para a Liga da Prevenção, que é o único projeto mantido pelo governo até hoje de conscientização em clínicas, né? E as fotografias, elas retratam, assim, os efeitos de drogas no organismo, na pele. E eu pude reproduzir isso com maquiagem artística. Elas são similares a que a gente encontra em campanhas de drogas que são, assim, abertas ao público, como o cigarro, o álcool, que mata muito mais. Só que a gente precisa falar de outro tipo de droga, que são drogas que inibem, que te proporcionam um prazer, uma sensação de felicidade absurda, que elas são presentes, assim, nas baladas, né? Através de bulas de medicamento, cada vez você fica mais depressivo, você se entope mais desses medicamentos. Então a gente poder fazer uma maquiagem artística que te mostra o envelhecimento do seu corpo, né? Associado às drogas, ao excesso de tudo, né? Porque eu costumo falar que, assim, que a overdose dessas drogas é o que te mata, né? Com certeza. Se as pessoas tivessem, assim, uma overdose de exagero de sentimentos nobres, de amor, isso poderia ser refletido nelas, elas sendo pessoas mais felizes. E ela vai viver mais, ela vai viver muito mais, né? Então... Sem dúvida nenhuma. Agora, pra gente fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre a exposição aqui em Santana de Parnaíba, que eu sei que ela é uma exposição que é um grande prêmio para a cidade, para as pessoas que aqui habitam. E eu quero falar também um pouquinho sobre o Dama da Paixão, que é muito famoso. Fala um pouquinho para mim sobre o Dama da Paixão, como foi você participar desse espetáculo de Santana que é conhecido pelo Brasil inteiro. Olha, o Dama da Paixão, assim, ele foi um ponto muito importante na minha vida. Como eu te disse, o Edmilson Andrade foi uma das primeiras pessoas, assim, a abraçar, assim,
abraçar o meu talento, assim, né? Uma pessoa que me deu a oportunidade de fazer um trabalho de maquiagem, abrir a mão de ser ator para ser maquiador, um espetáculo que até então ele acontecia atrás da igreja. Você pega o Drama da Paixão, ele vem crescendo tanto que ele já era feito na barragem de Edgar de Souza. Mas ele era feito atrás da igreja antes, né? Até a gente chegar... A produção que é hoje? Se demorou muito. Eu participei de 10 anos de Drama da Paixão. Sim. O elenco era reduzido, a gente trabalhava com 80 atores. Certo. Hoje em dia são mais de 400, 500 atores envolvidos. E com certeza impacta muito. Impacta muito. Hoje em dia ele é o segundo maior do Brasil, né? E o terceiro maior do mundo, espetáculo teatral a céu aberto. E fala um pouquinho agora sobre o centro de exposição que é na Câmara aqui em Santana de Parnaíba. Bom, é muito importante estar aqui hoje no centro da Câmara, porque ele ficou fechado durante 6 anos, né? E esse espaço aqui é público, ele pertence ao artista, então ele é reinaugurado agora, ele é aberto com essa exposição que fala sobre o ser sagrado feminino. Estou falando sobre Susana Dias, homenageando as mulheres. Essa exposição é parte dessa exposição itinerante que se chama Brasil de Todas as Tribos, que fala do fomento das culturas afro-indígenas através das leis do Ministério da Educação, que foi uma brecha que eu achei para falar dentro das universidades. Então comecei na Universidade Paulista, Unip, quero agradecer ao César, que abriu as portas da Universidade Paulista para que eu pudesse caminhar, né, na sala de aula. Né, mostrando a importância de você ter representatividade, reconhecer suas origens, para a gente diminuir esses preconceitos, né? Se todas as pessoas tivessem acesso à educação e reconhecessem que ela é fruto de um Brasil que é miscigenado, que ela isso, né? É ser brasileiro? Isso é ser brasileiro, né? Você ser esse plural, não tão singular. Ser mais plural, não ser nem direita, nem esquerda, ser sempre progressista, sempre olhar um futuro próspero, olhar para o outro como igual. Eu acho que a educação, a arte, a cultura, ele tem um poder de transformar pessoas, transformar vidas, fazer com que pessoas se encontrem, que sintam o sabor do sucesso. E sucesso é isso. Com certeza. É a diferença que eu tô sentindo agora, que eu tô fazendo pra pessoa que tá em casa, pra que tá me assistindo aí. Você pode chegar lá, pode estar aqui também, com outra pessoa de sucesso, porque você é um sucesso como pessoa, você transborda isso. E aqui fica meu sentimento de gratidão a uma pessoa que me enxergou trabalhando, né? Foi meu sentimento de gratidão às pessoas que me chegaram lá no passado, né? Com certeza. Fica um sentimento de gratidão também à minha mãe, que não pôde me criar e acabou me doando para minha tia, a dona Nelly, que me criou com amor assim, adotivo. Sim. As mães de leite que eu tive durante a vida, as famílias às quais eu pertenci, né? A Almega Vilar, a família Almança, que é uma das famílias super tradicionais daqui. Né? A Eno, ela é carnavalesca, né? Junto comigo, ela me inseriu no mundo do carnaval. Então, na época de carnaval, eu faço muito trabalho também, né? Com a Duquesa Fantasias, e saio rodando por aí. É assim, eu tenho que agradecer ao Mário Bacarelli também, que é a primeira pessoa para me proporcionar o privilégio de trabalhar com maquiagem como a Catarina Rio, que é uma marca super difícil de você conseguir trabalhar. É muito caro esse meio, Conrado. Imagina, é um universo. É um universo amplo, você precisa assim, ter muita garra, muita determinação para estar aqui. Então eu tenho que agradecer também ao Fiorese, que me viu trabalhando, fazendo a maquiagem para a campanha da Barbie. Era um dia muito importante na minha vida, eu já tinha recebido assim 8 vezes não. Eu participei de vários editais naquele mesmo dia. E aí pintou esse edital, era para uma campanha da Barbie. Então pensa pra mim, uma pessoa que é negra, nordestina, homossexual, ganhar a vida maquiando boneca da Barbie, né, meu? Eu tive a sorte de pegar a carinha de anjo logo de cara, uma atriz incrível. E é isso, né, meu? Você é do tamanho dos seus sonhos e a gente se sente gigante quando a gente é reconhecido, quando a gente pode se representar, quando a gente pode falar, com certeza, entendeu? Abertamente. E falar de coração. Falar de coração. Então, Fiorese, obrigado de coração por ter me percebido nos bastidores. Atrás das câmeras existe muito talento. É uma equipe de 30, 20 pessoas, às vezes, para fazer com que essa luz chegue aqui, essa luz do refletor, né? Maravilhoso. As palavras então do meu amigo Marcos Costas, que é gratidão, amor e também a igualdade, saber que todos nós somos brasileiros de coração. E não importa de onde você saia, né, Conrado? A gente tem um prefeito que vem da periferia do Parque Santana, o Elvis César, e ele é um retrato de sucesso também, pessoa que me ajudou muito no passado, né? Ele saiu da periferia do Parque Santana, hoje ele é o prefeito dessa cidade. Olha, que legal. Eu tenho que reconhecer nele e na Selma uma história de sucesso. Com certeza. Não posso deixar essas pessoas passarem. Um grande abraço ao Elvis e à Selma também, e obrigado por também abrir as portas aqui da Câmara para todos nós, né? Marcos, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem construindo aqui, representando a nossa região. Hoje nós conhecemos o Marcos, tanto do âmbito pessoal como do âmbito profissional, essa pessoa com o coração aberto, um poço de cultura e de arte e também essa simpatia que aqui nos enalteceu e brilhantou o nosso programa. Marcos,
parabéns. Eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para quem está em casa nos assistindo. Olha, minha frase de inspiração para hoje é assim, olha, sucesso, ela não está ligado ao quanto você tem de dinheiro, a de bens materiais, está ligado à quantidade de vezes que você passou para a vida de alguém e fez a diferença. Então, assim, seja do tamanho do seu sonho. Se você se perceber grande, aí você realmente será grande. Marcos, muito obrigado e muito obrigado a você. Esse é o programa Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias.